Você não precisa assistir os outros. E eu quero que você entenda que, desde pequeno, você foi condicionado a viver nesse lifestyle, certo? Então, desde pequeno, você foi colocado na frente de uma televisão para assistir novelas, filmes e pessoas famosas. Isso foi te condicionado desde pequeno. Durante a adolescência, você foi condicionado pelo meio social e até mesmo por seus amigos e influências a consumir muita rede social. Então você passava muito tempo na rede social consumindo pessoas externas. Então, desde a parte do consumo de televisão até as redes sociais, você foi condicionado a enxergar as pessoas como superiores a você. Isso gera um vício de consumo, um vício, uma idolatria por querer ver outras pessoas que estão melhores que você e o tempo todo você quer consumir isso, porque de certa forma isso traz satisfação para sua mente. Porque, bom, quando você está na frente de uma televisão ou você está na frente de uma rede social, isso te causa uma impressão de que os outros são melhores do que você e que você está abaixo dessas pessoas e por esse fato você está no papel de consumidor. Então, essas pessoas são especiais e sendo pessoas especiais, essas pessoas que se posicionam, elas têm uma diversão, uma prosperidade, uma inteligência, como se fosse algo de privilégio delas, algo que não está disponível para você. Então, a pessoa que é inteligente, ela passa a ser uma pessoa inteligente porque ela é. A pessoa que ela é rica, ela passa a ser inteligente, ela passa a ser rica porque ela é. Como se ela fosse uma pessoa especial. Como se essa pessoa não pagasse o preço para estar ali. Então, a pessoa que é inteligente não necessariamente teve que estudar muito, né? A pessoa que é rica não necessariamente teve que vender e continua vendendo todos os dias, né? A pessoa que é engraçada jamais que passaria pela cabeça do idólatra que a pessoa que é engraçada chega em casa e escreve formas de lidar melhor com situações cotidianas para fazer com que as situações se tornem engraçadas. E bom, isso é o que comediantes fazem. As pessoas ricas necessariamente vendem. E as pessoas que são inteligentes necessariamente leem. As pessoas que são inteligentes necessariamente consomem conteúdos que as massas não consomem. Então, bom, aqui entra o ponto. Não existe questionamento. Os idólatras não questionam. A inteligência, os idólatras não questionam. Para o idólatra, o rico é rico porque é. A pessoa que é inteligente, ela simplesmente é inteligente. A pessoa que é engraçada, ela simplesmente é engraçada. E talvez o idólatra simplesmente não queira pagar o preço. Aliás, por que ele pagaria o preço se... Por que ele pagaria o preço para ter sucesso, sendo que ele pode simplesmente assistir? Por que o idólatra pagaria o preço para ter sucesso se ele pode simplesmente viver um sucesso vicário? Para que eu pagaria o preço? Para que ele pagaria o preço para ter sucesso? Sendo que os neurônios espelho da própria mente do indivíduo têm o papel e a função de conseguir colocá-lo para viver aquela situação sem nenhum esforço, sem nenhuma abdicação, sem nenhum ônus, somente bônus. Para sua mente, quando você assiste um vlog, é como se você estivesse lá. Quando uma câmera se aproxima muito de você e alguma outra pessoa externa assiste, aquela pessoa tem a sensação de estar perto de você. Isso gera um senso de proximidade, um senso de intimidade inexistente, mas para a pessoa que assiste, esse senso de proximidade é real.
Isso explica porque tantas pessoas que são famosas têm a sensação de que os seus fãs têm uma proximidade inexistente, porque as pessoas que são famosas nem mesmo conhecem seus fãs. Porém, os fãs têm essa proximidade dessas pessoas por meio de aproximação de câmera, ou por meio de conversas que eles nem deveriam estar assistindo, por meio de diversas situações que geram uma proximidade falsa, mas que para a mente é interpretada como real. Então, seja uma entrevista, seja um story, seja um vlog, quando, por exemplo, você assiste um IRL, necessariamente para sua mente é como se você estivesse lá dentro daquele momento, vivendo próximo daquele meio social. Para sua mente não tem distinção. Então, isso explica esse comportamento estranho de pessoas idólatras perante aos famosos. E bom, eu não estou pregando a alienação do mundo real e você parar de consumir e não consumir nada. O consumo em si não é um problema, ele só se torna um problema quando você não paga o preço para viver aquilo. Não é sobre você então se abdicar de tudo isso e nunca mais consumir nenhum tipo de conteúdo, porque isso seria impossível. Mas bom, é bom que você entenda que não te sobra tempo, não te sobra tempo para pagar o preço, porque se você gasta muito tempo assistindo, o tempo que você deveria estar pagando o preço você passa assistindo. Então, você deve tomar uma decisão: viver ou assistir. E entenda, o próprio ato de assistir já mata a vontade de conquistar. Então vamos lá. É importante você entender que para sua mente, uma realização vicária é como se fosse uma realização real. Então, a partir do momento que você vê uma pessoa bem-sucedida e você está dentro daquele ambiente, vivendo e conversando com aquela pessoa, mesmo que não seja você falando, mas você está assistindo aquilo, para sua mente, aquilo é interpretado como real. Então, você começa a viver o sucesso através da lente dos olhos do cameraman. Você começa a viver o sucesso através da mente, através da lente do que te é mostrado. E o bônus disso é que você não precisa passar por nenhuma dor. Então você só tem o bônus, você só recebe o bônus. E o ônus de ter que conquistar aquilo, de ter que se esforçar, de ter que se abdicar para se tornar mais inteligente, mais rico, se tornar uma pessoa que vive momentos bons, você não precisa pagar o preço porque você simplesmente consegue assistir os bons momentos. E bom, isso na vida real já é um grande ônus da pessoa que assiste muito outras pessoas. Porque se você assiste muito outras pessoas, novamente você não vai ter o tempo, você não vai ter tempo para pagar o preço, para adquirir as habilidades de inteligência, habilidades, por exemplo, soft skills, que só são desenvolvidas por meio da dor ou por meio da abdicação, para que você consiga então viver aquilo na vida real. Então, o ônus da pessoa que assiste muito é simplesmente o ato de não conseguir realizar grandes coisas na própria vida. E bom, isso é um padrão. É um padrão muito claro que já aconteceu no passado por meio da televisão. Só que no dia de hoje você tem uma televisão muito mais sofisticada e ela está exatamente na tua mão agora. Nesse momento você tem acesso à televisão mais sofisticada. Nesse momento você tem acesso à televisão mais sofisticada e disfarçada, só que de forma bem mais nociva. Bom, nesse momento você tem acesso nas suas mãos a uma televisão disfarçada que pode ser muito mais nociva ou benéfica. Porque quando você usa, por exemplo, streamers
você tem acesso a todo momento a qualquer coisa que você queira assistir, na hora que você quiser e por quanto tempo você quiser. Então você tem acesso, por exemplo, à Netflix, que são as novelas do passado. Você tem acesso às novelas do passado, que hoje em dia estão no formato de Netflix, HBO e todos os streamers de séries, tá? Então, as séries hoje em dia têm o mesmo papel que as novelas tinham no passado, com o malefício de que você pode assistir elas a todo momento, no momento que você quiser, pausar quando você quiser e assistir por quanto tempo você quiser. Ou seja, você pode se alienar o dia inteiro por meio dessas tecnologias. Então, ela é uma televisão amplificada, que pode ser usada para o mal, mas também pode ser usada para o bem se você souber fazer o uso adequado. Então, a internet em si, ela pode ser muito maléfica ou muito benéfica. O YouTube, ele pode ser usado como jornal. Então, as televisões antigamente tinham um problema. Que bom, se você quisesse estar informado dos noticiários, se você quisesse estar no, se você quisesse estar informado dos noticiários, das notícias, você tinha que estar ali presente no momento para que você soubesse o que estava acontecendo. No dia de hoje, você tem sim os noticiários e eles nunca vão deixar de existir, porém, depois que o noticiário é gravado, ele é subido no YouTube ou nas redes sociais e ainda tem esse. Para a emissora, tem essa vantagem de que aquela reportagem vai continuar sendo reproduzida e, no final das contas, a televisão ela vem. Ela continua sendo a mesma, porém as redes sociais, a internet, ela vem para amplificar como a televisão antes funcionava. Então, se antes a pessoa tinha que estar de frente para a televisão o tempo todo para consumir aquilo na hora, senão ela perdia, ela pode consumir a todo momento, consultar a todo momento, enquanto a emissora continua produzindo e produzindo e produzindo mais. Então, a internet, ela é sustentada por anunciantes. E assim como a televisão também, no passado era sustentada e é sustentada até hoje por anunciantes. E o Instagram e redes sociais de vídeos curtos tem essa característica por trazer proximidade. Então, a pessoa que assiste essas plataformas está assistindo conteúdos que geram proximidade com aquele fã, com aquele que gera proximidade com aquele um ator famoso, com influencers e tudo mais, né? Então, bom, a proposta é que você viva na realidade e aceite os ônus e bônus disso. Então, como seria uma disciplina aplicada à realidade? É você chegar, depois de você fazer o que tinha que ser feito ali dentro do teu ofício, você chegar e conseguir focar em alguma coisa. Então, bom, quando eu falo de foco, entra a parte de você entender que o foco ele é pontual, você não consegue ser focado o tempo todo. Então, quando você divide, então a maneira correta de você dividir isso é da seguinte forma: primeiro você vai ter as tarefas profundas, que são geralmente tarefas que vão te dar benefícios em longo prazo. Seja você aprender um inglês, seja você aprender uma nova linguagem de programação, seja você estudar uma matéria que vai te dar benefícios só lá na frente. No final das contas, o trabalho profundo ele pode ser usado, só que ele pode ser usado de forma limitada. Você não consegue ficar no trabalho profundo por muito tempo. Então você vai ter uma hora, 2 horas, 3 horas, se você for muito bem treinado,
onde você vai conseguir ter essa profundidade e depois você vai necessariamente ter que mudar para fazer uma coisa mais leve, porque a sua mente não vai conseguir mais focar. E aí entra a parte das tarefas de sustentabilidade. Todo negócio necessariamente tem tarefas de sustentabilidade. Aí entra a parte de você manter as pessoas, continuar, por exemplo, conversando com um cliente para fechar novas parcerias e tudo mais. Entra a parte de você alimentar suas redes sociais com postagens e manter ali o crescimento atual das coisas que você já tem engatilhado e funcionando. Então, basicamente, as tarefas de sustentação são tarefas mais repetitivas, que não exigem tanto de você cognitivamente, mas que mantêm o seu negócio funcionando. Aí entra a parte de tarefas leves. E em tarefas leves você pode incluir leitura, uma reunião que você faz com um cliente para alinhar alguma coisa, são tarefas mais leves que exigem ainda menos de você cognitivamente. Leitura, escrita, se encaixa aqui. Mas chega num momento onde você já não está mais conseguindo de fato se concentrar. E aí entra a importância de você ter momentos de devaneio, relaxamento. Por quê? Porque ninguém consegue ficar focado o tempo todo. Você consegue focar durante um período de tempo, mas chega um momento que a tua mente começa a se tornar cansada. E aí que as pessoas começam a cometer erros. Ah, eu tô cansado mentalmente, então tá na hora de consumir redes sociais. Pelo contrário, porque quando você consome redes sociais, você fica cada vez mais cansado, você se sente cada vez pior. E isso não necessariamente vai te causar relaxamento, tá? Então, a melhor forma de você ter um bom momento de relaxamento e devaneio é você fazer alguma coisa que não envolva tarefas cognitivamente cansativas. Então, assim, tarefas cognitivas cansativas. Que é você andar de bicicleta, você correr, você tomar um sol, é você realmente ficar receptivo visualmente, você conseguir estar em um momento de relaxamento para receber ideias. E são nesses momentos que você vai ter as melhores ideias da tua vida. Então, sabe aquelas tarefas que você fez de profundidade? Nesse momento, a sua mente vai estar organizando essas tarefas. Aquela conversa que você teve com os clientes, durante esses momentos de devaneio, a sua mente vai estar organizando e vendo formas melhores de lidar com isso, sendo que você nem está fazendo ativamente um esforço, mas nesses momentos que a sua mente organiza os seus pensamentos. Então, você tem que ter os momentos de foco, mas também os momentos de devaneio. É impossível você ficar o tempo todo somente em tarefas profundas, tá? A proposta final, então, não é que você se aliene do mundo. Então, eu te proponho um desafio. Remover totalmente vídeos curtos da tua vida. Isso é inaceitável. Com relação a redes sociais, eu falo aqui de TikTok e Instagram, você tem que remover totalmente essas redes sociais. Pelo simples fato de que você não aprende nada nessas redes sociais. Porque em um vídeo curto, em um vídeo de 1 minuto, você não consegue ensinar nada para ninguém. E você não consegue aprender nada em um vídeo de 1 minuto. No máximo, você vai ter uma sensação de que você está aprendendo algo, mas não necessariamente você está aprendendo. A única forma de você aprender algo é você consumindo um conteúdo mais longo e tomando notas. Você nunca vai lembrar de um vídeo completamente do que você entendeu de um vídeo. Você vai sempre lembrar de fragmentos. Então, os vídeos curtos eles têm um propósito de te levar para um vídeo mais longo. E se isso não acontece, esse vídeo é inútil. Porque, primeiro, ele está de forma desorganizada. Você está assistindo diversos vídeos de diversos assuntos, isso te gera uma sobrecarga mental desnecessária que vai te gerar um cansaço mental, uma névoa mental, que vai te atrapalhar nos estudos, que vai te atrapalhar no trabalho profundo e tudo mais, porque você está novamente desensibilizando os seus receptores. Então, bom, com relação a vídeos curtos, o interessante é que você elimine totalmente eles. Até porque se você
não entender esse princípio, você vai continuar fazendo uso inadequado das redes sociais e se tratando do YouTube, que é a única plataforma onde você realmente deveria utilizar para aprender alguma coisa, se você não entender o princípio de eliminar vídeos curtos, você vai usar o YouTube da maneira errada. Então você vai começar a consumir shorts, vai começar a consumir cortes de podcast e aí você não vai aprender nada, entendeu? Então, bom, primeira coisa, eliminar vídeos curtos. E isso já envolve eliminar Instagram e TikTok. Aí você usa a única rede social que de fato é útil, que é o YouTube, onde você tem conteúdos longos de pessoas que estão te ensinando alguma coisa. E aí entra a parte de você eliminar os conteúdos longos que são ruins. De forma intuitiva, todo mundo já sabe mais ou menos quais são os conteúdos ruins, você sente, né? Então, mas eu vou te dar um exemplo. Você pode remover totalmente conteúdos de entretenimento. Aí envolve pegadinhas, vlogs, conteúdo de fofoca e tudo mais. Todo conteúdo que é superficial, que não está te ensinando alguma coisa, é inútil. Segunda coisa que eu te sugiro é que você limite o tempo de uso. Porque quando você limita o tempo de uso, você fala, pô, eu tenho 30 minutos por dia para consumir de YouTube. Eu vou ficar consumindo a vida dos outros ou vou aprender alguma coisa útil? Vou entrar em um curso, vou entrar em uma mentoria, entendeu? E bom, basicamente a minha mentalidade com relação ao YouTube é a seguinte: quando eu vejo alguém falando uma coisa interessante, uma coisa profunda, que me ensina uma habilidade técnica, eu entro direto no curso, ao invés de ficar tentando juntar o quebra-cabeça, né? Então, a forma que você vai usar o YouTube é tirando o entretenimento, tirando vídeos curtos, não assista shorts então, e bom, você vai estar utilizando o YouTube ativamente para aprender tarefas profundas, para aprender habilidades profundas, tá? E é o seguinte, o YouTube ele é muito bom, porém você tem que ter a mentalidade para usar ele corretamente, que é basicamente você sempre estar indo em direção à profundidade, estar indo no caminho certo. E o caminho certo é quando você direciona a sua mentalidade para, pô, tá, essa pessoa falou isso, mas da onde veio esse pensamento? E você sempre tem que direcionar a sua mente para ir para a base, para as bases, para os fundamentos. E os fundamentos são livros, cursos, mentorias e conteúdos profundos, que necessariamente demandam um tempo para serem aprendidos. Mas é daí que você vai ter os verdadeiros resultados. Então, se você vê uma pessoa falando sobre inteligência emocional, primeira coisa é você prestar atenção se essa pessoa cita alguns autores ou não. Você ir atrás de cursos dessa pessoa para ver se ela trata sobre o assunto. Ou seja, você ir para a parte profunda do conteúdo e não ficar ali nadando na superficialidade da internet,